O que não pode faltar em uma família é o tema da reflexão de hoje. E eu preparei 3 textos, 3 narrativas, que eu queria que a gente enxergasse como uma espécie de vitral, para tentar fazer com que a gente se conecte com esse tema, mas não apenas, mas fazer com que a gente perceba que essas narrativas e que compõem, essencialmente eu fiz questão de escolher as narrativas que envolvem Jesus, para, de alguma forma, nos apresentar e, quem sabe, também desmistificar essa ideia, essa cultura, essa mentalidade que existe um padrão de família, ou que existe um ideal de família, ou que existe a família perfeita. A primeira narrativa encontra-se em Mateus. Todas elas estão no livro de Mateus, ou no Evangelho segundo a tradição de Mateus. Mateus 1, que é o nascimento de Jesus. Capítulo 1, dos versos 18 ao 25. A segunda narrativa se encontra em Mateus 3, os versos 16 e 17, que é sobre o batismo de Jesus. E depois do batismo de Jesus, existe ali uma experiência mística, que tem uma voz que precisa afirmar quem Ele é, precisa dizer que Ele é amado, precisa dizer que existe afetividade para Ele. Será que isso é tão assim à toa nessa narrativa? Por que isso acontece? E a última narrativa que eu escolhi é de Mateus capítulo 12, dos versos 47 e 50, que tem a ver com esse conflito. Jesus tem conflito com a sua família? Jesus tem tensão, desentendimento com a sua família? É onde as pessoas chegam e dizem assim, dizem, para ele, tua mãe e os teus irmãos estão aí. E aí ele dá uma resposta atravessada, inquietante, diferente. O que é que essas 3 narrativas podem dizer para a gente? Vamos começar pela primeira? A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, já começa aqui, né? E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, não estava nem vivendo juntos, já é marido, já tem relação marital aqui, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. José está fugindo aqui, né, gente? Eu disse, o texto ele é condescendente com José, mas na verdade o que o José está dizendo é o seguinte, essa criança não é minha. Né? A gente usa a expressão do Ceará assim, quem pariu Mateus é que balance, né? Quem está parindo Jesus que balance. Mas é o que é isso que está acontecendo aqui. O problema é que a gente às vezes torna a narrativa muito doce. Não é tão doce assim. Tá? Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e é você, José, que vai dar o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José, agora talvez reticente, mas ali impregnado de um desejo também, quem sabe, de ser pai, diz assim, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, levou Maria para casa. Eu acho linda essa expressão, levou Maria para casa. E sem ter relações com ela, Maria deu à luz a um filho, e José deu a ele o nome de Jesus. Agora a gente vai para a segunda narrativa, que é
Jesus se encontra com João Batista e deseja ser batizado por ele, e aí tem esse momento aqui dessa experiência mística. Somente ele ouviu, as outras pessoas não ouviram. O que foi que aconteceu? Será que não é algo do coração, do seu interior? Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. E aí vem a última narrativa, que é de Mateus 12, os versos 47 e 50, que tenta aí mostrar uma certa tensão, um conflito, um desentendimento, um desencontro tão comum entre nós. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Já pensou? A pessoa chega no teu trabalho e diz assim: Rapaz, sua mãe está aí, qual é a tua reação? Teu irmão está aí, qual é a nossa reação? Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não cai da cadeira, é isso mesmo, é conflito, é tensão, é desgaste, é desencontro, é tudo isso misturado, junto, que vai fazendo o que é de fato uma família. Vamos ter um tempo de oração? Que o nosso coração hoje possa ser nutrido de amor, tão necessário, tão urgente. Que a gente possa, a partir daqui, muito mais do que ter metáforas, imagens, que a gente possa encarnar gestos possíveis de viver no chão da nossa vida, da nossa realidade, diante, às vezes, do desencanto que a gente tem nas nossas relações familiares, diante, às vezes, do desencontro, diante, às vezes, do deslimite, diante, às vezes, da mágoa, do ressentimento, mas que diante de tudo isso, dessa miscelânea de afetos e sentimentos, a gente possa, quem sabe, também provar o sabor de ser devolvido ao perdão, à graça, à gratuidade, à generosidade, à cumplicidade, o diálogo, a intimidade, tudo isso. Sermos família. Amém. A resposta à pergunta que a gente deu o tema é óbvia. É claro que não pode faltar amor em uma família. E a gente fala em amor porque a gente pode dizer que os outros afetos giram em torno do amor, porque o amor é esse epicentro, né? Certamente ele catalisa. Se você respeita, é porque de alguma maneira existe ali a resposta que se dá a partir do amor, e por isso a gente respeita. Se a gente é cúmplice, também a gente faz esse movimento. Então, sem amor, não construímos laços, sem amor não construímos vínculos, sem amor não construímos pertencimento, sem amor a gente não consegue afirmar quem a gente é. Sem amor, já canta por aí, eu nada seria. Porém, a gente precisa dizer que a ideia de família enquanto instituição social é recente. O Elianai falou sobre isso, sobre essa ideia, sobre essa imagem desses novos arranjos, desses novos laços. É recente, porque até pouco tempo, até o século XIX, acreditava-se que falar de família estaria diretamente vinculado à expressão de uma representação divina. Por isso, ela viria como um destino, como um modelo, como um padrão, com uma certa maneira de existir e eterno, ou seja, era algo naturalizado a partir de uma perspectiva divina. E aí, qualquer que fosse outro arranjo, diferente desse, que fugisse desse modelo divinizado, idealizado, era considerado uma aberração, não era considerado uma família. No entanto, a maneira de ser família mudou.
e mudará. Porque vai depender do lugar, vai depender do território, vai depender das relações econômicas, vai depender das características culturais, vai depender do perfil populacional. Ou seja, é diferente em diversas formas de sociedade e de lugar no mundo. Mas qual é a crise desse conceito de família? E, de novo, como essa realidade que é divinizada, que é naturalizada porque é divinizada, e não como uma construção social, e não como uma perspectiva de construção de novos afetos, de novos laços, de novas formas de amar. É que nós estamos dentro de uma mentalidade de arranjo familiar que é imutável, que é padronizado, e que apesar de todas as transformações que a gente já viveu, que a gente já experienciou, que a gente já experimentou, que estão em contato com o nosso chão, a gente sempre se pergunta se é possível ir em busca desse arranjo, dessa formação familiar perfeita. E aí é por isso que a gente passa pela leitura bíblica e a gente domestica o texto, achando que é perfeito ali o jardim com Adão e com Eva, mas a gente esquece que existe um assassinato do irmão. A gente não percebe o conflito, a gente não percebe a transformação, a gente não percebe as tensões, a gente não percebe o tanto de afeto, de emoções, de sentimento que estão ali. Então, a questão, eu diria, e o cerne maior que a gente está tentando dizer, que tipo de família se faz, que tipo de família se tem, e que tipo de família é o padrão, é o desejado, é o perfeito, é o melhor. Eu diria que o cerne da questão, na verdade, é para dizer e para negar e para retirar a possibilidade de pessoas LGBTs se constituírem pessoas de direitos e viverem as suas famílias. Em nome da proteção da família tradicional brasileira, que seria, a formação, a gente viu no vídeo, pai, mãe, e o que surge a partir do pai e mãe, os filhos, as filhas, negam também, não só as pessoas LGBTs, a existência da diversidade de outros arranjos familiares. Quer ver um exemplo? As chamadas famílias estendidas, ou seja, aquelas que, além do pai e a mãe, tem os avós, tem os avós, mas não apenas, deixam de enxergar, em nome dessa dita família tradicional brasileira, famílias que se constituem monoparentais, de mulheres que vivem a solitude de serem mães, falo o nome de mães solos, porque só vive ela e os filhos, ou só o filho ou a filha, e não consegue entender que ali existe família. Então, em nome disso tudo, se nega a possibilidade de enxergar essa diversidade que se é, que se faz e que se tem das nossas famílias, no nosso ambiente, no nosso Brasil. E aí, então, em busca por uma idealização de família, é trágico, não apenas do ponto de vista de vivência e existencialidade da própria família, como também se torna uma violência as tantas manifestações de laços, afetos, sentimentos, cumplicidades de relações afetivas que se configuram até aqui e que podem chamar a si mesmo de família. Então existe algo trágico, a gente às vezes fica buscando o tempo todo em cima dessa perspectiva do que seria ideal de família. E em cima dessa busca de ter aqui um modelo, um padrão, um paradigma, a gente vai sofrendo violências não apenas do ponto de vista da existencialidade dos nossos laços, dos nossos vínculos, da nossa familiaridade, como também a gente vai negando a possibilidade desses novos arranjos, dessas novas famílias, dessas novas formas de amar, e de gente que se desprende, de gente que se cuida, de gente que faz com que o seu amor seja potencializado, catalisado em cuidado com o outro. A questão política, de novo, de querer, dentro do aspecto jurídico, definir o que é família, é antes de tudo, é muito mais do que uma questão apenas de estabelecer política pública, mas é antes de tudo, esse projeto que a gente viu, é antes de tudo um projeto de apagamento dessas novas configurações, negando não apenas acesso aos serviços públicos, como também inviabilizando as suas histórias, as suas escolhas e a sua própria existência.
E a família de Jesus, pastor? Indiscutivelmente, a formação da família de Jesus é problemática, para dizer o mínimo. E olha, eu vou ser muito, eu não vou fazer você tremer na cadeira hoje, como o Márcio fez no Natal passado. Não vou fazer. Mas o que a gente tem aqui é tudo. Nessa primeira narrativa é tudo, menos uma família padrão. O que a gente tem aqui? É possível a gente encontrar um homem, José, com o coração aflito e atônito, muito provavelmente sentindo-se traído, diante de uma gravidez misteriosa. De onde é que veio esse menino? Né? E agora ele tem que bancar. Mas não apenas isso, tem uma mulher que nessa narrativa e tantas outras parece beirar a ingenuidade. E uma promessa, um adolescente, que tem ali a promessa de um filho que ela carrega que não pertence a ela, mas pertence a uma missão. Para completar, se a gente olha para a genealogia de Jesus, que veio da dita família padrão, há pessoas que podem ser tudo, menos gente que tem a fama de cidadão de bem. Eu vou trazer apenas um exemplo. Tem Raabe ali, uma mulher que na literatura hebraica é descrita em Josué como uma prostituta que recebeu os espias que estavam ali invadindo Jericó para poder tomar aquela cidade. E o texto faz questão de mencioná-la como da descendência do Salvador do mundo. A gente também não pode fazer de conta que a gente não viu que, de algum modo, antes mesmo de nascer, na narrativa primeira, que a gente leu, Jesus sofre uma espécie de rejeição de José. Ou seja, mesmo que as razões sejam plausíveis, não se pode negar essa atitude. Ou seja, Jesus também, na sua história familiar, se depara com esse sentimento, com esse afeto, com essa circunstância que tem um peso para cada um de nós. E eu arrisco a dizer, e por isso que eu escolhi a segunda narrativa, arrisco a dizer que é o motivo pelo qual Mateus traz a afirmação de afeto, de amor, quando ele é batizado e misteriosamente uma voz afirma quem ele é. E ele é afirmado ali, não é pelo que ele fez, a missão nem começou, ele não está ainda em seu processo de vocação, não é o início, é o ponto de partida, e nesse ponto de partida, ele precisa ser afirmado em afeto, em amor, porque de alguma forma parece ele carregar essa história tão estranha, tão difícil, mas somente alguém que é batizado no amor, que é mergulhado no amor, pode dar conta da sua história. E aí, a terceira narrativa é esse conflito, é uma tensão no ar, é um certo distanciamento, mas ao mesmo tempo, há uma decisão, eu já estou dando spoiler aqui do que eu vou falar mais na frente, é uma decisão de Jesus de reinventar os seus próprios laços, de fazer dos seus discípulos e discípulas gente que ama e o nutre também de amor. É isso. Espera aí, será que dá um rompimento ali? Porque existe uma outra narrativa que eu nem coloquei aqui, que é quando os seus familiares vão dizer que ele é louco. Vão chamar Jesus de doido. Isso é um doido virado, que veio de Nazaré, que está querendo ser salvador do mundo. Então veja, há um distanciamento, há uma ruptura, há desencontro. Mas pastor, aliviou meu coração. Apesar disso tudo, o que a gente pode falar mais? Primeiro, todo
E qualquer lugar que se revele como um espaço de refúgio é uma família. Quando eu falo de lugar, eu quero me referir não só ao lugar como esse aqui, mas também às pessoas. E aí, nesse sentido, eu quero salvar o José. Eu quero trazer de novo a imagem do José, que em um primeiro momento ele se opõe em dar seguimento ao projeto familiar que estava em suas mãos. No entanto, a experiência do sonho, na experiência do sonho, ele muda a chave. Ele muda a sua rota, ele muda a sua agenda, ele agora se transforma nesse sujeito capaz de lidar com Maria e Jesus com outros contornos. Percebe? A narrativa primeira diz o seguinte: ele vai escapar, ele vai sair. A narrativa chama ele de justo, porque de certa forma ele poderia também, inclusive, expor Maria e dizer o seguinte: olha aqui, ela me traiu, e ela ser violentada, e ela ser apedrejada, e ela morrer. Ele poderia ter feito isso. Por isso que a narrativa faz esse parênteses: olha, é justo, ele queria sair escondido à noite, ele queria deixar ali de maneira sutil. Mas ele queria fazer isso, ele rejeitou, no primeiro momento, esse projeto familiar. Mas aí ele tem um sonho. Aí nessa experiência de transformação, ele agora olha para Jesus e Maria e diz o seguinte: eu vou transformar essa estranha história na minha história, no meu destino, e portanto, eu vou fazer de mim esse dom de cuidado e proteção. Ou seja, mais uma vez, era mais fácil para José expor Maria e condená-la à morte. Ele faz o caminho oposto. Ele faz o caminho de transformar nesse sujeito que dá acolhimento, que dá abrigo, que faz hospitalidade, e faz com que também, além de exercer isso, ele dá nome ao seu filho. Ele luta por sobreviver para que a sua missão seja possível de acontecer. Percebe? Ele sonha ali, é um menino, é uma criança, eu não sei o que é que há de vir, mas existe uma promessa, existe um desejo, existe um sonho, existe a possibilidade dele se transformar nisso. E sendo nessa possibilidade de se transformar nisso, eu quero agora tornar a minha vida, a minha existência como esse lugar, capaz de dar abrigo, capaz de fazer com que ele seja o refugiado em mim. Jesus refugiado em mim, nas mãos de José. José, em outras palavras, é esse lugar de refúgio para Maria e Jesus. Alguém íntimo o suficiente para fazer disso não um instrumento de culpa, de controle, mas um guia para a rota da vida. Aí eu acho legal demais. Eu fico lendo a narrativa e vem, aí o que é que vai acontecer? Eles vão sendo agora guiados, nessa luta por sobrevivência, vão para o Egito, volta, até se estabelecer em Nazaré, ou seja, existe todo um contorno, uma rota, até eles, de fato, ganhar concretude lá, a casa. É nessa contradição de sentimentos e emoções que a própria jornada de José é ressignificada. Ele vai pertencendo a esse novo arranjo familiar, criando memórias afetivas, tecendo silêncios e produzindo, de certo modo, uma sensação de segurança e bem-estar para Maria e Jesus. José se transforma nessa experiência fundamental para o ambiente familiar. Esse lugar é seguro, não é perfeito. Esse lugar é um encontro com o acolhimento, não é um ideal a ser buscado. Esse lugar é traduzido em algo que temos em comum. Comum, ordinário, rotineiro. Não é sobre excepcionalidade. Esse lugar é traduzido em amparo. Não é sobre ser virtuoso. Esse lugar é sobre fazer de si a radical hospitalidade, permeada de amor. E aí, eu achei interessante esses dias, de ontem para hoje, que existe na sociologia um conceito chamado de terceiro lugar. Eu achei muito a nossa cara, a cara da nossa comunidade, o jeito da gente ser. O que é isso? O primeiro lugar seria a nossa casa,
O segundo lugar seria o nosso trabalho. E o terceiro lugar seria um lugar que favorece encontro e formação de laços. Um lugar que não é nem a sua casa, nem é o seu trabalho, mas faz com que você sinta bem, produza bem-estar, produza afetos que potencialize a tua maneira de existir e de agir. E aí eu fiquei pensando que a igreja, como esse terceiro lugar, ela pode vir a ser o coração da vitalidade de uma socialização, de um doar de sentido e presença, quando, às vezes, os demais lugares podem falhar. Sem a necessidade de criar uma áurea mística aqui, que está todo mundo perfeito, todo mundo é santo, ninguém tem pecado. Não, mas com esse sentido, com a verdadeira humanidade nos pertencendo. Em outras palavras, a igreja como família, há uma razão. Podemos vê-la como este lugar não é sobre o escape da vida, mas é sobre encontrar um outro significado para a nossa própria existência. E esse outro significado é mais leve, é mais terno, é mais intenso, é onde eu reúno amigos e amigas, irmãos e irmãs, para fazerem de si de novo o dom, hospitalidade, mesmo em um mundo hostil. Mesmo em um mundo onde se aparece a cara e a cara é feia e não é bonita. De novo, não é uma lógica de escape, onde a gente vai fugir da vida real, não. Mas é um lugar capaz, e aí é esse terceiro lugar, essa é a terceira via que pode fazer com que, de alguma maneira, a gente seja devolvido sentido, propósito, encontro, seja devolvido, quem sabe, aquilo que a gente perdeu, inclusive no primeiro lugar, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Segundo e último. Para superar nosso desamparo e rejeição, não basta sentir-se amado. É essencial amar. De novo, fazendo e olhando para essas três imagens que fazem o nosso vitral, eu acho interessante, de novo, que Jesus na primeira cena, ele experimenta um misto de rejeição, sobrevivência, uma sensação de desamparo, que quase se confirma e se constitui, quase que José pega o beco. E aí, ele não viu, mas quem sabe sentiu. Eu lido, sou agente de saúde, 14 anos, fiz agora, 14 anos, dia 1º de junho. Eu lido muito com mulheres gestantes, o tempo todo. E é muito comum estar ali. Como é que as crianças desenvolvem a ausência de afeto, de vínculos, de pertencimento, de carinho. Talvez Jesus tenha sentido isso ali enquanto está sendo gestado. Maria ainda não deu à luz, mas ele sente. Estão ali todas as emoções orbitando em sua formação, em quem ele é. E aí, de novo, na segunda cena, é a afirmação de que ele é amado. E aí, eu acho interessante que é uma afirmação desse amor, mas é profundamente mística. É mística. Vai, cá entre nós. Parece que tem essa sensação que é fora da pele, fora do corpo, que não está ao alcance dos olhos, do cheiro, do abraço. Está muito longe. E é unilateral, só vem de cima para baixo. E aí a gente tem a terceira cena, que é, de novo, gente, eu não quero tornar doce o texto, dizer assim, não, é porque aqui ele está tentando propor uma questão teológica, espiritual, acerca desse encontro com seus discípulos. Não, alguma coisa ali aconteceu, eu não sei. O conflito é evidente. Mas tem uma coisa que ele faz que eu acho interessante. O que a gente tem aqui é uma escolha. Uma escolha de quem resolveu tornar a sua vida, essa vida conflituosa, essa vida que se encontra em descompasso com esses familiares que estão do lado de fora. Percebe? Olha a imagem da cena.
Quem está do lado de fora? Tem gente do lado de fora. Essa vida que se encontra em desgaste, em tensionamento, e que deveria ser permeada, atravessada, também por acreditar no seu projeto, em sua missão e em quem Ele é. Ele transforma tudo isso e ressignifica com outro amor. Entende? Há outro amor aqui pulsando. Veja, quando Jesus nomeia quem faz parte agora da sua família, e quem faz parte da sua família são todos aqueles que sentem o desejo de fazerem de si gratuidade ao mundo. Eu acredito que, de novo, é mais do que uma encenação, é mais do que oratória, é sobre a reinvenção dos afetos que vieram até nós com certa força e que muitas vezes nos aprisionam, e que nos assombram, e que nos enche de culpa, de frustração e de medo. E eu diria, em certo sentido, não é sobre o que fizeram com a gente, mas o que a gente quer fazer ao mundo. Não é sobre fugir dessas dores, dessa angústia, dessa sensação ambígua e sofrida que muitos de nós carregamos, mas olhar para essas feridas como a chance de criar novos laços. É olhar para o nosso desamparo, para a nossa rejeição, olhar para as feridas dos ressentimentos, da mágoa que ainda está aí latente, e quem sabe a gente dizer o seguinte: com a graça de Deus eu posso ressignificar e me transformar nesse alguém que não se tornou impedido de amar, mas ao contrário, se tornou poroso, se tornou sensível, se tornou aberto. É isso que Jesus fez. Ele olhou para os seus discípulos e discípulas como as pessoas que agora precisam da sua ajuda, do seu amparo, da sua escuta, do seu incentivo. Talvez foi o que ele não teve. Mas ele disse a si mesmo: eu vou ser capaz de ser doação para essas pessoas. É uma escolha. E de certo modo a gente pode dizer que o amor é sobre isso. É escolher o que vamos fazer com os nossos afetos mais densos, com as feridas que acumulamos em nossa jornada, com os conflitos e queixas que respinga em nossa trajetória. Veja, estou terminando. A libertação do ressentimento não é simplesmente o perdão. É encontrar alguém. É encontrar um propósito. É encontrar uma janela que devolve a gente amor. Para o amor. E é nesse processo que a gente vai cultivando a nossa cura, o nosso pertencimento, a nossa potência de agir e de viver. Eu termino com a citação da Bell Hooks: tudo sobre o amor. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros. Você quer ficar em pé comigo? Eu não sei a tua história familiar. Mas deve ser parecido com a minha. E eu acredito que a gente sempre está em busca disso. A gente, às vezes, é tão adestrado, vou dizer, pela lógica capitalista, neoliberal, que, por exemplo, uma família boa, perfeita,
É aquela se os filhos são formados, aquela que os filhos são concursados. Aí a gente vai sendo moldado por isso. A gente vai em busca daquilo que seria o lugar, o lar perfeito. Só que ele não existe. É uma irrealidade, é uma fantasia. O que existe é o que está aí. Está aí. É com isso que está aí que a gente pode, inclusive, dizer assim: será que eu também não posso me transformar nesse lugar de refúgio? Não precisa ter laço sanguíneo para a gente sentir isso como família, mas a gente pode simplesmente abrir as portas do nosso coração para ser devolvido a um amor. A gente precisa disso. A gente carrega tanta coisa. Os afetos são tão sutis. Existe uma palavra que a gente usa muito, daqui a pouco tem um gatilho, aí você está desesperado, coração angustiado, não sabe por quê. Esses afetos, eles podem ser ressignificados, transformados, à medida que a gente diz o seguinte: isso aqui não vai sequestrar a maneira amorosa que eu desejo viver. Eu não quero, quem sabe, repetir o que foi feito comigo. Eu preciso inventar essa nova maneira de me relacionar com o outro, com o mundo e comigo mesmo. É isso que o Evangelho aposta. É isso que o Evangelho nos direciona para esse batismo. Talvez você carregue rejeição, quem não? Quem não? Quem não? Talvez você carregue culpa. E são tantas culpas e muitas delas indevidas. É culpa por ser quem você é. Atrapalhado. De maneira que não sabe, é emocionado como alienai. Do jeito que você é. E às vezes a gente vai se culpando, ou que o outro vai tentando poldar a gente. É a pior coisa, né? Deixa eu ser. Eu não estou aqui transformando a vida do outro no inferno, não. É esse meu jeito de ser, porque nesse meu jeito de ser é a única forma que eu consigo amar com tanta beleza e intensidade. Você quer fechar seus olhos? Colocar assim a mão no teu coração. Deus, a gente deseja ser batizado no teu Espírito, que faz com que a gente não seja domesticado pelos ideais de família que estão aí, mas que a gente seja devolvido ao nosso lar, à nossa casa, e olhar com sensibilidade, com humildade, para esses afetos que orbitam, para esses sentimentos que estão lá, para essas emoções que fazem parte de quem eles são e de quem eu sou, e nisso tudo ser transformado em perdão, e nisso tudo ser transformado em acolhimento, e nisso tudo ser transformado no nosso jeito de amar. Quem sabe a gente foi tão magoado nas nossas relações familiares e o que nos sobrou foi apenas repetir os mesmos gestos. A gente não quer isso, a gente quer reinventar esses outros laços, esses outros afetos. Quem sabe a gente teve um pai que não soube ser pai, mas quem sabe a gente deseja e é
capaz de outra forma. Quem sabe a gente sofreu tanto no modo de ser mãe, de ser filho, de ser filha, e o que nos sobra é apenas culpa. Vozes que a gente carrega, que a gente não consegue se desvencilhar, que a partir do teu Espírito tudo isso seja transformado em afetos que potencializam a nossa vida com graça, com generosidade, com amor. Que a gente seja devolvido à mansidão, ao olhar, e nesse olhar a gente possa ouvir: que bom que você existe.